Você sabe realmente o que faz o RH? Ou pensa que ainda é aquela área que só contrata e demite pessoas? Recursos humanos é muito mais que folha de pagamento. É uma área estratégica que serve de ponte entre a sua empresa e todos os colaboradores que trabalham nela. Vamos saber mais um pouco dessa função e como se estruturam os diversos subprocessos ou subsistemas de recursos humanos? Esse é o Papo com RH. Vamos lá! Recursos humanos é muito mais que folha de pagamento. É uma área estratégica que define o presente e o futuro das organizações. Se você quer conhecer mais sobre o mundo dos recursos humanos e como essa área se organiza nos seus diferentes subprocessos, esse vídeo é para você. Então vamos começar do começo? O que é recursos humanos? Olha só, recursos humanos é a área responsável por atrair, desenvolver, reter e cuidar das pessoas dentro de uma organização. As pessoas são o ativo mais importante de qualquer empresa e o RH é responsável por cuidar desse ativo. Segundo o Chiavenato, que é um autor muito conhecido no mundo de recursos humanos, ele fala que a gestão de pessoas nas organizações é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas, empregados, funcionários, recursos humanos ou qualquer denominação utilizada, para alcançar os objetivos organizacionais e individuais. Então o RH ele atua como ponte entre negócio e colaboradores, garantindo que ambos cresçam juntos, tanto alcançando objetivos empresariais, como também os objetivos das pessoas, que é esse ativo que a gente falou tão importante para essas empresas. E agora a gente vai entrar na parte mais interessante desse vídeo. A gente vai falar dos subprocessos de recursos humanos. E o que eu me refiro com subprocessos? São aquelas pequenas divisões que a gente conhece, as sub-áreas ou as estruturas internas que todo RH de uma empresa média ou de grande porte deveria ter, né? Então a gente vai pensar que ele é uma pizza. Coloca aqui, editor, uma pizza, mas é uma pizza de 10 fatias. Tá? Não é de 8, é uma pizza de 10 fatias. A gente vai ver pedacinho por pedacinho dessa pizza agora. E vamos começar pelo primeiro pedacinho dessa pizza. Então a primeira área que a gente vai encontrar aqui é o planejamento de recursos humanos. Isso mesmo, mas o planejamento, Richardson, sim, planejamento. A gente precisa entender como que a força de trabalho dessa empresa vai estar organizada, quais são os objetivos de negócio que essa empresa precisa alcançar e como as pessoas se relacionam com esses objetivos. A gente precisa de uma força de trabalho própria, a gente precisa de uma força de trabalho terceirizada. Como que a gente equilibra essas duas coisas, né? A força de trabalho própria, ela vai estar direcionada ao negócio, vai estar todo mundo trabalhando numa mesma sede corporativa, no mesmo escritório, ou ela é uma empresa que está descentralizada, então a gente tem vários escritórios e precisa ter pessoas alocadas em vários desses escritórios, né? Então tudo isso entra nessa parte do planejamento, que parece que é uma coisa muito aleatória, mas são decisões muito importantes e que decidem realmente o curso e o futuro de todas as decisões que vêm depois de recursos humanos. Aí a gente chega no segundo subprocesso, né? No segundo subsistema, que é o segundo pedacinho dessa pizza, que a gente vai falar sobre atração de talento. Então agora que eu já planejei, eu vou atrair, eu vou, em base a esse planejamento, saber qual é o tipo de talento, qual é o tipo de profissional que eu preciso para essa empresa, para o meu negócio, para a minha situação, para a minha região, para o meu contexto organizacional. Então, o segundo ponto é a atração de pessoas. O terceiro pedacinho dessa pizza, a gente já falou de 2 antes, e o terceiro pedacinho é a integração e o onboarding desses novos colaboradores. Então, não é só contratar, a gente precisa fazer com que esse processo de integração ele seja fluido, com que esse colaborador se sinta bem, se sinta abraçado, né? Se sinta bem acolhido nessa chegada na empresa, que ele entenda a cultura, que ele entenda os principais processos, que ele conheça o segmento de atuação, o negócio da empresa, né? Então, a integração e o onboarding são temas super importantes e essa chegada desse colaborador, o primeiro contato que ele vai ter com a organização é super importante para o ciclo de vida dele, né? Para a experiência que esse colaborador vai desenvolver
ao longo da jornada dele com essa empresa. E vamos para o quarto ponto? O quarto ponto ele é muito legal, ele fala de desenvolvimento e capacitação. Então é aqui que a gente vai ver como esse colaborador que foi atraído, que entrou na empresa, que se adaptou nessa empresa, como que a gente consegue potenciar esse colaborador, né? Desenvolver, fazê-lo crescer, fazer com que esse colaborador realmente explore o potencial que ele tem e se desenvolva na nossa empresa e desenvolva a própria empresa, né? Quando a gente desenvolve talentos, é com esse olhar também de que essa pessoa pode ter uma capacidade ou pode ter um talento mesmo de desenvolver a própria organização como um todo, né? Uma pessoa que tem uma visão estratégica, que tem um relacionamento diferenciado, que consegue ter entradas em diferentes setores, em diferentes lugares, que consegue abrir portas, né, para o crescimento dessa empresa. Então, como que a gente investe para desenvolver e capacitar para que essa pessoa possa dar mais retorno cada vez para a organização? Ponto 5. A quinta fatia da pizza é a gestão do desempenho. Então, a gente precisa ter certeza de que essa empresa conta com os colaboradores que ela precisa e que está todo mundo remando na mesma direção, né? Então, para isso existem processos de avaliação de desempenho e essa gestão do desempenho como um todo entraria nesse quinto ponto, né? É muito importante a gente garantir que eu tenho colaboradores que atendem, que estão dentro da performance esperada, que eu tenho colaboradores que superam essa performance esperada, mas também se eu vejo que existem colaboradores por debaixo dessa expectativa, eu preciso ter planos de ação para esses colaboradores, né? Então, não sempre o desligamento é a melhor saída. Às vezes a gente consegue desenvolver, mudar de área, falar com o líder, mudar de atividade, mudar de turno de trabalho. E às vezes alguma dessas mudanças facilitam ou promovem com que esse colaborador realmente entre no eixo, né? Entre dentro dessa expectativa. Mas é isso, a gente precisa ter consciência desse processo e saber exatamente onde cada colaborador está e como a gente potencia, né, a jornada desse colaborador dentro da organização. Sexta fatia da pizza, e essa pizza vai ficando cada vez mais interessante. Agora a gente fala de salário e reconhecimento. E o que a gente quer falar com isso? A gente fala que a parte da remuneração é uma parte muito importante, né? O colaborador está cedendo horas de vida dele, né? Tá abrindo mão de muitos momentos que ele poderia ter com a família ou com outras coisas, outras atividades, outros hobbies para estar ali e se dedicar na sua organização. Ele faz isso em troca de um salário. Então, toda essa gestão financeira, essa gestão de remuneração é algo super importante, tanto para o ponto de vista do colaborador como também da empresa, né? Empresas que já têm mais de 50, mais de 100 colaboradores já começam a ter realmente uma folha de pagamento mais pesada, já tem que começar a pensar aí numa estrutura de remuneração de cargos e salários, de como realmente equilibrar esse orçamento de pessoal, fazendo com que ele não seja um grande peso dentro do orçamento da empresa como um todo, né? Ponto 7. Cultura, clima e engajamento. Então agora na sétima fatia da pizza a gente vai entrar para entender como que essa cultura funciona, né? Como que eu consigo manter todos esses colaboradores que já passaram por todo esse ciclo de vida, né? Dessas etapas anteriores que a gente falou, como que a gente consegue manter eles engajados, motivados, alinhados com a cultura da organização que a gente quer fomentar, né? Aqui nessa nova empresa. Então, aqui existem muitas atividades que a gente consegue fazer para realmente pensar em como manter o compromisso desse colaborador com a empresa sempre a níveis elevados. A oitava fatia da pizza, número 8, é saúde, segurança e bem-estar, né? Então, dependendo do segmento de atuação da sua empresa, essa área ela pode ser muito robusta ou menos, né? Se são áreas que de repente trabalham com produtos perigosos, com trabalho em altura, com trabalho em espaço confinado. Então essa área ela vai precisar realmente de reforço, porque você precisa seguir várias NRs, várias leis trabalhistas para garantir que a sua atuação está sendo acorde ao que essas condições de trabalho pedem. Mas pensar no bem-estar dos colaboradores, pensar em programas de saúde, pensar em como fomentar um entorno saudável é cada vez mais importante. Então essa área é uma área que tem muito potencial também.
A gente chega na fatia número 9. Olha só, a pizza já está quase completa. É a administração de pessoal e relações trabalhistas. A gente colocou esses dois temas juntos porque tem muita sinergia. Então, aqui em administração de pessoal, realmente é aquele time transacional, né, que faz a admissão, que paga a folha de pagamento, que faz a gestão dos benefícios, que faz os desligamentos, né, que é toda essa máquina, esse motor de recursos humanos. É uma área super importante, precisa ter tudo muito bem controlado. E essa área tem muita sinergia, né, tem muita relação com a área de relações trabalhistas, que é a área também responsável pelo contato com os sindicatos, né, com a representação dos colaboradores. Então, desde a negociação do convênio coletivo, né, que é esse grande contrato de trabalho aí entre a representação de trabalhadores e representação da empresa, até as causas, né, as possíveis demandas que a empresa tenha a nível legal, também é essa área que é responsável por defender a empresa nesses lugares. E a gente chegou no ponto número 10. Essa é a última fatia da nossa pizza, ela agora está completinha. E qual que é esse último subprocesso? Ele é a tomada de decisão, ele é o People Analytics, ele é a olhada futura. Então a gente está chamando ele aqui de RH estratégico, né? Que é quando você consegue ter uma pessoa, uma área, uma função dedicada a analisar indicadores, a estruturar os processos de maneira mais inteligente, a economizar tempo no atendimento dos processos, a analisar a experiência do colaborador, a conectar distintas áreas. Então, realmente é uma área mais de inteligência, né? Uma área que está realmente dando suporte para a direção de recursos humanos, para a direção também da empresa e vendo como antecipar problemas futuros, como que dar soluções agora para problemas que talvez surjam mais adiante. Tudo isso com base em dados, com base, né, num fator mais científico, mais robusto. Esses são os grandes pilares da área de recursos humanos. A ideia de hoje não era entrar em detalhe de cada vídeo, a gente vai fazer mais vídeos falando do detalhe de cada subprocesso desse, mas eu quero conhecer o seu comentário, a sua opinião. O que é que você acha de cada subprocesso? Em qual desses você atua? E existe algum mais importante que outro? Será, na sua opinião? Qual que é o subprocesso mais importante para uma empresa que está começando, para uma empresa grande e para uma empresa muito grande, né? Como é que você, na sua opinião, como que você estruturaria o RH dessas empresas nesses diferentes momentos? Conta aqui pra gente. Vamos levar para os comentários uma discussão legal sobre estrutura de recursos humanos?